gente vai falar do livro Memórias de Marta, da escritora Júlia Lopes de Almeida, que apresenta, né, a trajetória de uma mulher pobre que vive no Rio de Janeiro no século XIX e enfrenta uma realidade marcada por dificuldades emocionais e sociais. No trecho que a gente analisou, a gente consegue perceber que a história ela não se desenvolve apenas por acontecimentos externos, mas principalmente como a Marta vivencia esses acontecimentos. A sua trajetória era muito marcada por um sofrimento interno que era bem constante e se manifestava em crises emocionais, instabilidade e cansaço psicológico. Tinha gasto toda a força afetiva da minha alma. Essa fala mostra que a Marta não ficou apenas triste, né, mas esgotada emocionalmente. A narrativa, portanto, ela acompanha mais o estado psicológico da personagem do que, né, as ações concretas, evidenciando como a sua vida ela é marcada por desgastes, frustrações e a solidão. A forma como a Marta reage ao mundo ao seu redor revela um dos principais aspectos do naturalismo, o determinismo. Tornei-me excessivamente nervosa. Tinha um gênio irregular e frenético. Esse trecho, ele mostra que seu comportamento não é totalmente controlado por ela, mas, influenciado pelas condições em que ela vive. No caso, a pobreza, a pressão social e as dificuldades emocionais que acabam moldando a personalidade dela. Assim, Marta não é apresentada como alguém livre para escolher seu destino, mas como uma personagem que está sendo afetada pelo meio que está inserida, o que é uma característica essencial do naturalismo. Bom, agora eu vou ler um trecho que fala sobre a relação entre Marta e a sua mãe, que reforça ainda mais essa crítica social. Para pagar meus banhos, fazia sacrifício de saúde e de força. Bom, nesse trecho a gente vê a figura da mãe como uma mulher trabalhadora e que se sacrifica colocando o bem-estar da filha acima da própria saúde. Isso só revela que, na realidade das classes mais baixas, onde o esforço emocional e físico é muito constante e muitas das vezes é invisibilizado, além disso, essa relação evidencia o papel da mulher na sociedade da época, que era responsável pelo cuidado, pela manutenção da família e muitas vezes privada de outras oportunidades. A mãe da Marta representa uma geração que vive para o outro, sem possibilidade de ascensão social. Em relação à pobreza, mais no ambiente social, o espaço em que a Marta vive também é essencial para entender a sua trajetória. Então, um recanto melancólico, árido, sem poesia. Então, a descrição do ambiente, ela revela um espaço pobre. Então, sem beleza, sem perspectiva. No naturalismo, esse ambiente não é apenas um cenário, mas é um fator que influencia diretamente o comportamento dos personagens. Então, quer dizer que a pobreza, nesse sentido, não aparece apenas como falta de dinheiro, mas ela aparece como uma condição que afeta o emocional. Então, limita as oportunidades e também contribui com o sofrimento da protagonista. O encontro com Clara Silvestre evidencia a luta de classes presentes na obra. A Clara parece ter uma vida muito melhor, cheia de luxo e elegância, enquanto a Marta, ela se sente inferior e deslocada. E essa diferença mostra como a desigualdade ela influencia na forma que as pessoas se veem. Como se pode parecer feliz não o sendo? Bom, a reflexão faz a gente perceber que mesmo quem parece ter tudo também tem seus problemas e a desigualdade continua bem presente e acaba gerando sentimentos de frustração e inferioridade na Marta. Caminhava sem rumo, perdida em meus próprios pensamentos, quando de repente uma figura chamou minha atenção. Clara? É você mesmo? Sim, parece que já nos vimos. Fomos colegas. Talvez, mas eu não me recordo com clareza. Sou eu, Marta. Estudávamos juntas. Marta, sim, agora eu me lembro. Eu tive um problema recentemente. Uma criada minha faleceu, deixou uma criança, eu mandei que cuidassem dela, mas hoje eu fui ver e ela estava suja, abandonada. Os vestidos que eu enviei estavam em outras crianças. É revoltante, sabe? Essas pessoas, esse ambiente. Observava-a e não sabia o que pensar. Era a mesma Clara e ao mesmo tempo completamente diferente. Não pense mais em mim. Eu não mereço a sua amizade, mas saiba que há muito tempo eu não senti algo como isso. Fiquei ali parada, tentando compreender. Como alguém pode parecer tão feliz e, ainda assim, carregar tanta inquietação? Talvez o meio que vivemos nos transforme mais do que imaginávamos. Talvez.
Nenhum de nós seja exatamente aquilo que aparenta ser. Para a construção, né, do nosso vídeo, a gente escolheu utilizar uma paleta com cores baseadas em tons mais escuros e sujos, como marrom, preto, verde musgo. E essa escolha ela não foi aleatória, né? Porque no naturalismo, a intenção é sempre representar a realidade de forma crua, sem idealização, e por isso a gente evitou cores vibrantes ou bonitas demais, buscando uma estética mais apagada, que transmite uma sensação de desgaste, cansaço e até desconforto. Essa escolha, né, ela dialoga diretamente com o ambiente descrito na obra, como um trecho em que a Marta ela observa um espaço melancólico, sem poesia. Isso mostra, né, que o cenário ele também reflete na dureza da vida dos personagens. Além das cores, a iluminação do vídeo ela foi pensada para reforçar a estética naturalista. Utilizamos a luz mais baixa em alguns momentos, sombras mais marcadas, para representar uma realidade mais pesada e menos idealizada. Isso ajuda a transmitir o estado emocional da Marta, que ela vive em constante sofrimento e instabilidade. Diferente de outras escolas literárias, que valorizam o belo e o dramático, o naturalismo busca mostrar a realidade como ela é, inclusive em seus aspectos mais duros e desconfortáveis. Por isso, nossa edição ela mantém tons mais simples e com clareza e evita exageros. As legendas também foram pensadas como parte estética do vídeo. Optamos por fontes mais simples e também pesadas, que são de fácil leitura, sem elementos decorativos. Isso reforça a ideia da objetividade e aproxima o vídeo da proposta naturalista, que evita enfeites e uma busca de representação mais direta da realidade. Além disso, a gente manteve as legendas presentes durante todo o vídeo, não apenas por acessibilidade, mas também para destacar trechos importantes da obra e reforçar a análise crítica apresentada. Eu vou falar sobre a ligação do nosso tema com a teoria do naturalismo. Então, todas essas escolhas estéticas, elas estão diretamente ligadas, né, aos princípios do naturalismo, que entende o ser humano como resultado do meio em que ele vive. No caso da Marta, a gente vê claramente como a pobreza, o ambiente, as dificuldades sociais que ela passa influenciam no seu comportamento e no seu estado emocional. Então, ela não é apenas um personagem triste, mas alguém moldado pelas condições que estão passando ao seu redor. E isso aparece tanto na sua instabilidade emocional, quanto na forma como ela mesma se enxerga. Então, sempre inferior, sempre afetada pelo contexto histórico onde ela está inserida. Mesmo a obra sendo do século XIX, ela ainda é muito atual. E a gente consegue ver muita semelhança ainda na questão de desigualdade social, sobrecarga nas mulheres e a questão das aparências. Que a gente consegue ver muito nas redes sociais, que muita gente parece feliz, mas na verdade está passando por vários problemas e só performa. Bom, a obra continua sendo muito importante porque mesmo depois desse tempo todo, ela ainda consegue mostrar pra gente que os problemas sociais ainda estão aí. E o naturalismo ajuda a gente a entender melhor de um jeito mais crítico e profundo. Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você.